Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato dos Estados Unidos, meus amigos! Um torneio super tradicional no mundo do xadrez, revelando os grandes nomes do cenário internacional. Fabiano Caruana já é um dos grandes nomes, não é de hoje, já há alguma década, ou uma década, ou talvez um pouco mais, né? E a gente tem aqui o Hans Niemann, que é um jovem jogador, ganhou notoriedade na época ali da pandemia e tudo mais ali, muito destacado no xadrez e muito famoso no xadrez online, buscando crescimento no xadrez presencial. E tá aí, né? Um jogador que não se sabe ao certo, né? Onde é que ele vai chegar, um jogador aí difícil de decifrar, né? A verdade é essa, um jogador muito difícil de decifrar, porque às vezes você pensa que é o novo Bobby Fischer e às vezes ele faz uma besteira aqui numa partida que não dá para justificar, né? Então ele tem uma característica muito diferente de qualquer jogador que eu já vi ou que os próprios profissionais, não sou só eu que digo isso, eu sempre achei isso, mas recentemente tenho visto entrevistas dos jogadores mesmo, profissionais, Caruana, Carlsen, não sei o que, de fato todos repetem isso, é um jogador indecifrável, porque ele não tem um estilo, ele é um jogo muito diferente. Então a gente vai ver aqui essa partida, que com certeza vai ser bastante diferente. Hans Niemann contra Fabiano Caruana, a luta pela liderança, meus amigos, que começa com o peão do rei. Caruana de negras responde com E5, temos o desenvolvimento dos cavalos e o Niemann vai para a abertura italiana com bispo C4. D6 foi jogado e depois de C3, preparando a alavanca central, Caruana já rasga um F5 aqui, que bacana, uma variante ardida. Temos aqui D3 protegendo o peão central e dama em F6, o Caruana já vem trazendo as peças, não está preocupado com o lance do tipo bispo G5, a dama só dá um passo para o lado e não tem continuidade esse ataque, por isso o Hans Niemann prefere simplesmente colocar o rei em segurança, faz o roque e o Caruana segue com F4, já soltando o braço, G5, G4, H5, o ataque tá vindo galera, como é que o Hans Niemann vai lidar com isso? Niemann segue com contra-jogo na ala da dama, rasga B4. Temos aqui o cavalo de G em E7, G5 já era possível. Caruana prepara ainda, traz mais uma peça para o jogo. E aqui A4 foi jogado pelo Niemann, ele tá apostando na ala da dama. G5, Caruana traz as peças, B5 diretamente ataca o cachorro. Cavalo D8 foi jogado, D4 ataca o centro. E G4 sem perder tempo, Caruana no lance 10 já inicia uma tempestade de peões, um ataque na ala do rei. Niemann volta a cavalo para casa de E1 e aqui H5, o rei não tá preocupado, as peças estão falando, fica tranquilo rei, a gente garante, mas aqui a gente vai jogar na agressividade máxima, a luta pela liderança. Caruana é jogador experiente, ele sabe a hora de empatar, a hora de arriscar mais, e aqui ele tá arriscando tudo. Hans Niemann segue com o cavalo em A3 e cavalo em E6, vem trazendo as peças para o jogo. Esse cavalo pode vir para G5, esse cavalo pode vir para G6, o ataque vai chegar e parece ser imparável isso. E o Niemann nessa posição encontra um lance alienígena, é estilo Bobby Fischer mesmo, ele vai para um lance assim surreal nessa posição, o único lance da posição, que é o lance B6, na verdade A5 também as máquinas dizem que é um bom lance, mas B6 é um lance difícil de encontrar, e a razão pela qual esse lance é difícil, a sequência é cavalo B5, a ideia do lance B6 é possibilitar o salto do cavalo para casa de B5, no entanto a gente fica na dúvida porque está atacando em C7, mas C7 está defendido e o bispo vai poder atacar o cavalo, e para a gente poder entender melhor qual é realmente a ideia por trás desse lance, eu fiz essa simulação com o peão toma, não foi o lance jogado, o Caruana jogou o melhor lance da posição que é C6, ó o nível, jogou o melhor lance, já evitou o salto do cavalo. Agora vamos ver, realmente era perigoso? Se peão toma, cavalo B5, você fala, mas tudo bem, eu sei que ele quer tomar meu cavalo e tomar aqui em C7, mas eu jogo aqui. Porque esse bispo por cavalo, e parece bom, só que não funciona. Porque depois de peão toma, e por exemplo peão toma, as brancas teriam aqui bispo por cavalo. Aí você fala, mas aqui tudo bem, eu também jogaria bispo por cavalo, mas depois de peão toma, exclama
A torre das pretas está atacada. Você fala, não, mas peraí, não é que a torre das pretas está atacada, a torre das brancas está caindo. Não. As pretas não podem tomar a torre agora, por conta de dama D7 e checkmate. E você não pode tentar jogar um lance do tipo torre D8, não funcionaria por conta de torre A8 exclama, cravando a torre, não apenas cravando, mas ameaçando tomar. Né? E aqui você não pode tomar a torre porque vai levar checkmate, o mesmo tema acaba acontecendo, então o melhor que poderia acontecer seria capturar o bispo, mas depois de mais alguns lances as brancas teriam uma vantagem vencedora já. Nesse nível podemos dizer uma vantagem muito forte, até mesmo vencedora. Por isso B6, entre outras variantes possíveis, é um lance bizarro. Caruana responde com a mesma bizarrice, vai para o melhor lance da posição, e aqui o lance bispo A2 foi jogado exclama, dando a casa de C4 para o cavalo. Temos agora o lance cavalo G5, Caruana continua apostando no ataque na ala do rei, e o Niemann nessa posição tem algumas possibilidades muito boas. Uma bastante interessante é tentar colocar essa casa de B6 disponível para o cavalo. É uma sequência natural aqui para o cavalo, que essa sequência poderia começar com peão toma, seguido de cavalo aqui em C4, o cavalo teria uma boa casa aqui em B6, também está atacando aqui importantes peões, e poderia seguir a partida, cavalo G6, poderia ter aqui o cavalo em B6, bispo E6, poderíamos ter trocas, e a partida poderia seguir dessa maneira, com chances para os dois lados, posição ainda muito difícil, provavelmente D5 e por aí vai. Mas o Niemann nessa posição tem um cavalo aqui que ele é super importante defendendo aqui o rei. O Niemann vai para o lance cavalo D3. Ok, não vamos dizer que é um erro que é um lance que vai ser penalizado imediatamente, mas é bem arriscado tirar o protetor do rei. A partida segue com o lance cavalo G6, Fabiano Caruana continua trazendo as peças para o ataque e o Niemann vai para o lance cavalo aqui em C4. Bispo E6, foi jogado Caruana, presta um pouquinho de atenção nesse ataque que o Niemann está construindo. Bispo em A3 foi jogado com pressão aqui em D6. E dessa maneira o Niemann tirou mais um defensor do rei, né? Tirou esse agora. O rei tá ficando sozinho e aqui tem uma galerinha forte chegando aqui para cima do rei do Niemann. Então é bastante curioso, porque o Niemann não é um 2.700, é um top mundial, né? Então a gente não está acostumado a ver esse tipo de erro nesse nível de partida, sendo que ele ainda tem meia hora no relógio, não é que ele tinha 1 minuto ou qualquer coisa do tipo, né? Então é bastante curioso levar 7 minutos aqui para jogar um lance do tipo bispo A3. É claro que a posição é difícil. Mais uma vez, talvez aquela ideia, né, de colocar aqui os bispos se encarando, poderia seguir dessa maneira. Ainda assim, não é fácil a posição, né? Mas trocar um pouco de peça aqui poderia aliviar esse ataque que o Caruana tá montando e, de repente, insistir no contrajogo aqui na ala da dama poderia ser uma boa possibilidade. Mas bispo em A3... tudo bem, existe uma pressão em D6, mas é muito simples de lidar com ela. Você elimina o atacante, joga bispo por cavalo, Caruana seguiu. Temos aqui bispo toma e o ataque virou pó. Vejam que o Niemann já não tem mais nada para tentar nessa partida, nada. Acabou a partida para o Hans Niemann. Depois do lance bispo A3 ele está estrategicamente derrotado no lance 18. Agora vamos ver a execução aqui do Caruana. E por que a gente fala que ele está estrategicamente derrotado? Porque não existe mais nenhuma possibilidade de contra-jogo. E o ataque aqui das pretas chegou. F3 foi jogado diretamente. Niemann tenta sobreviver com G3, mas H4 já está tudo mapeado. O Niemann tenta agora um lance do tipo dama C2. Coloca alguma atividade aqui, dá mais mobilidade para as torres. Seguimos aqui com uma pressão aqui em C6, que também pode ser interessante. E aqui temos o lance peão toma, foi jogado pelo Fabiano Caruana. Torre de A em E1, aqui protegendo o peão central, né? Notem que aqui se o Caruana tivesse jogado cavalo por peão, tem esse golpe tático, né? Cavalo por E5, seria uma boa continuação aqui para o Hans Niemann, porque vai tentar explorar o rei do Fabiano Caruana no centro. Ainda assim, o computador fala que a posição das pretas é tão boa que estaria melhor para as pretas aqui. Mas ok, o Caruana vai para um lance melhor, segue com o peão toma e agora a torre veio proteger o peão central. E aqui, torre D8, o Caruana tá arriscando tudo, tá jogando com o rei no centro. Temos o lance D5 e aqui torre D7. Olha esse plano do Caruana, meu. Olha o que ele visualizou aqui. Ele tá trazendo a última peça que faltava pro ataque.
Todas as peças estão seguindo para o ataque, meus amigos. Tá rolando uma festa aqui na ala do rei e ninguém quer deixar de participar. Todo mundo foi convidado. E agora, meus amigos, peão toma. E existe alguma tentativa aqui de algum tipo de contrajogo, mas é difícil. O Niemann segue agora com bispo C1. Vejam a perda de tempo, bispo A3, bispo C1, agora para tentar trocar peça, mas agora o Caruana já ganhou muitos tempos, vem uma tempestade, uma nuvem negra. Niemann tenta trocar um pouco de peça, é o que você quer fazer quando você está sendo atacado, mas como continuar? O Niemann pega mais um possível defensor do rei e joga para longe, dama B3 foi jogado. Caruana fala, caramba, né? Tudo bem, essa dama aqui vai atacar lá, existe um contrajogo perigoso. Tem uma ideia, é uma ideia desesperada, mas é uma ideia que pode funcionar. H por G3 foi jogado, dama por B6 e agora cuidado. Era tudo que o Niemann queria aqui. Se você jogar um lance do tipo torre por H2 e falar para o seu adversário mate em 3 ou qualquer coisa do tipo, cuidado, né? Que aqui a gente vai lembrar das palavras sábias do nosso grande mestre Rafael Leitão, né? Ri melhor quem ri depois. Cantei mate em 3, levei mate em 2. Porque aqui não dá para fazer uma besteirinha dessa. Não tem mate em 2, mas tem mate em 9. Aqui as brancas ganham, né? Dama por C6 com cheque. Quem diria que aqui as brancas iriam ganhar? Mas não tem jeito, o rei vai tentando escapar e o checkmate chega com velocidade. Claro que dava para ter sobrevivido mais, começando a entregar peça, tá, mas aquelas coisas que não fazem nenhum cabimento, né? Essa linha, ela é mais instrutiva, ela mostra que o mate chega mesmo. Por isso, Fabiano Caruana não pode descuidar da casa de F7, ele deixa a torre aqui cuidando da casa de F7, segue com dama em H4, lance brilhante do Fabiano Caruana, não se incomodando com essas peças chegando para cima do rei dele. E é muito bonito isso, porque o rei realmente ficou vulnerável nessa partida. Niemann poderia capturar aqui em C6, dá para se defender daqui com rei E7, teria mais um cheque aqui, dá para escapar. Teria mais um cheque, mas aí o bispo cobre. E aqui finalização de Juscelino, acabou o cheque, deu uma atacada por Deus e todo mundo. Fora o ataque de checkmate chegando, uma posição completamente vitoriosa. Por isso o Niemann não vai para dama por peão, segue com dama B8, mas o desfecho é o mesmo, porque depois de rei E7. Hans Niemann abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Fabiano Caruana fez uma partida muito bem jogada e o Niemann jogou muito abaixo do que ele vem jogando nesse torneio ou nos torneios recentes. É um fato bastante curioso. Ele continua com as grandes oscilações de desempenho, o jogador Hans Niemann, né? E aqui, então, não tem mais jeito. Daria na mesma que vamos colocar uma possível continuação, cairia exatamente na mesma posição que a gente já analisou, apenas por outro caminho. Naquela outra posição não tinha esse peão só de diferença, né? Mas a finalização acaba sendo a mesma coisa. Bora dar uma olhada no relatório do chess.com e depois ver a colocação aqui, né? O ranking aqui do torneio 91.9. O Caruana jogou de uma maneira impecável e o Niemann, num certo momento da partida, começou a jogar de uma maneira muito estranha. Fez uma precisão muito baixa para o padrão dele. Não estou falando baixa em relação a ele mesmo, né? Então, é bastante curioso. E aqui a gente tem a classificação final. Por enquanto, Fabiano Caruana na liderança junto com Wesley Mineirinho. Presta atenção que o Wesley Sou tá jogando esse torneio absurdamente bem. E não se enganem, Levon Aronian também está na luta pela liderança. O Leão Armênio, que joga pelos Estados Unidos, que inclusive esse ano ganhou bastante torneio, né? 2, acho que, torneios ele ganhou e aqui ele tá indo muito bem no campeonato dos Estados Unidos. Niemann com essa derrota não fica líder isolado. Se ele tivesse vencido o Caruana, ele ia ficar como líder isolado, né? Então, na verdade não, na verdade ele ia estar com 5. Falei besteira. Por que eu pensei que ele ia estar com 6? Eu pensei, porque aqui ele perdeu, eu pensei que ele perdeu um, não é que ele perdeu um, ele só deixou ganhar. Não, então ele estaria na liderança junto com os demais, junto com Wesley Sou e com Aronian. Niemann ainda tem 4 pontos, ainda dá para sonhar com alguma coisa. E aqui temos o Sam com 3,5 pontos. Não é uma mera coincidência, com certeza. Aqui a gente tem o Ray Robson, Grigori Oparinha, Wonderlig, Andy Woodward. E quem diria, Abhimanyu Mishra, 2,5 pontos, mas vamos dizer o seguinte, ele tem 15 anos de idade, ele só perdeu 2, né? Então ele tá fazendo um bom torneio, empatou 5 contra gigantes, tá fazendo um ótimo torneio, o Abhimanyu Mishra, um torneio muito difícil e ele é muito novo. Muito bem, meus amigos, a gente ainda tem quantas rodadas pela frente aqui? Temos mais 2,
quatro rodadas pela frente. A gente segue acompanhando o Campeonato dos Estados Unidos 2025. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!